Olá, quem vos fala sou eu, Elvander Mendes. Nós estamos aqui no canal Elvander Mendes para mais um vídeo. E se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar aquilo que você achou do vídeo e partilhar com os seus amigos para ajudar a família aqui a crescer. Nós já somos 500 e tal inscritos e gostaria de bater uma meta de 1000 inscritos. Mas eu sei que não vai ser assim um bocadinho, não vai ser fácil, né? Mas nós estamos aqui, né, fazendo vídeos que com vossa ajuda eu sei que nós vamos chegar lá. Hoje eu trago uma história para vocês, espero que vocês gostem da história de hoje. Eu sei que estou um bocadinho ausente aqui no canal, mas tem os meus motivos. E vamos para a história que é mais importante. Hoje eu trago a história de Manelito, que era um garoto. Manelito era um garoto que estava numa aldeia, estudava numa aldeia. E sempre que ele ia para a escola, a diretora sempre pegava no pé dele. Sempre a diretora dizia: não, você, Manelito, você não vai ser nada nesse mundo. Você é muito mal criado, você não se quer. E chegou uma vez, Manelito chegou à escola atrasado, a professora bateu nele, que é a professora que era a diretora dele, bateu nele e disse ele que ele não vai ser nada na vida, que ele é muito burro e que... E do nada, um dia, a professora, a diretora mandou chamar os pais de Manelito e simplesmente expulsou Manelito de escola. Expulsaram Manelito de escola. Então, Manelito teve que mudar de aldeia para ele estudar numa outra escola. E passou por aí uns 5 anos assim, 5 a 6 anos assim. E aquela diretora malvada, que simplesmente expulsou Manelito de escola, descobriu que ela tinha um câncer, tinha um tumor no cérebro. Então ela tinha que tratar esse tumor o mais rápido possível. E o que aconteceu? Ela não tinha como custear esse tratamento ou essa operação. Então é que surge um médico, um cirurgião, que do nada disse: não, eu vou ajudar essa mulher. Ela nem sabia mesmo quem que iria ajudá-la, mas ela aceitou porque ela estava entre vida ou morte. Então, ela, antes de conhecer o cirurgião, ela foi operada e quando ela levantou, ou seja, quando ela despertou da operação, ela simplesmente disse que ela quer conhecer o cirurgião que salvou a vida dela, porque ela deve a vida a esse homem. Então ela mandou chamar o cirurgião e ela ainda estava um bocadinho fraquinha assim, tinha que estar para estar acordada ou para estar em vida ou para manter-se acordada, ela tem que ter um aparelho ligado a ela. Ela estava ligada a um aparelho. Então as enfermeiras, que os familiares saíram, foram chamar o cirurgião para eles e para a senhora diretora, para a senhora conhecer o cirurgião. E quando o cirurgião entra na sala, a senhora simplesmente abre os olhos para ver quem que salvou a vida da senhora. O aparelho simplesmente desliga. E quando o aparelho desligou, ela começou a ver que ela estava a perder ar. E quando ela olha para o cirurgião, ela olha para o lado assim, ela vê Manelito lá ao lado do cirurgião, e Manelito é que desligou o aparelho de mulher. E ela, sem conseguir dizer uma palavra sequer, ela morre. Para vocês verem que a gente não pode desprezar ninguém nessa vida. Não pode desprezar, porque mais tarde essa pessoa pode fazer você mal ou pode ajudar você. Se ela não fizesse nada para Manelito, Manelito estava lá no hospital como encarregado de limpeza. Ele foi alguma coisa e ele guardou esse ódio. É por isso que ele levou até lá. E quando ele descobriu que a senhora está lá, ele simplesmente desligou a máquina, porque ódio que ele teve de senhora desde a infância. Então vamos tratar toda a gente como deve ser. Eu sei que vocês estavam a pensar que é o Manelito que era o cirurgião, mas Manelito, diretor, teve razão. Ele não conseguiu subsair muito, mas ele conseguiu, de todo modo, Manelito conseguiu ser encarregado de limpeza e desligou a máquina de sua gente. Triste. Essa história que eu trago para vocês, se vocês gostaram,
compartilhe, deixa o vosso like, digam aquilo que vocês iriam fazer se fosse vocês no lugar, né, do Manelito. Mas eu não sei, é muito ódio, a gente não sabe o que aconteceu com o Manelito, a gente não sabe o que a senhora causou na mente dele, então a gente não tem muito a dizer. Então essa é a história que trago para vocês, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de compartilhar e eu vou fazer o esforço para trazer mais vídeos aqui para vocês. E fica bem, já sabe, deixa teu like, comenta aquilo que você achou e se você é novo não se esqueça de subscrever. Até o próximo vídeo. Fica bem, fui.